Ah, aqui posso fazer só o compensador e fechar? Posso. Eu coloco depois um comparador ideal e o controle ideal. Igual aqui, ó, quer ver? Fiz aqui, está aberto. Um sinal, um clock, todo artificial, sem dead time, drive, sem nada. Funcionou. Fiz o compensador. Compensador com VRF ideal, com comparador ideal, com a rampa ideal. Aqui que eu coloquei os dados, nem precisava. Vou colocar aqui, pronto, acabou. Entendeu? Então, quem vai fazer o compensador? Vilela. Você faz o compensador e fecha, opa, funcionou. Sem negócio colocando tudo ideal, entendeu? Aí, quem vai fazer aqui o PWM? Que é a compensação. Ramp generator, aí faz a rampa, né? Gera a rampa, faz a rampa, negócio, vem aqui, gerou, isso, aqui, compensador, pode pegar o circuito ideal, depois vai colocando, beleza, coloquei a rampa aqui com o comparador ideal. E aí vai colocando, vai montando, entendeu? Então não precisa ninguém ficar no topo, todo mundo vai ficar no topo, vai montando e vai construindo o sistema. Eu só tenho POR não. Oi? POR não. Não, então, POR vai ser de tudo, como que vai ligar. Quem que vai ligar? Por exemplo, aí tem que trabalhar um pouquinho com alguma lógica digital. Não vai ter o clock primeiro. Clock de 1 mega não vai ter. Tem que gerar um clock de 32K. Aí beleza, tem que gerar um clock comparador. O compensador não vai ter, porque está inicializando. Posso fazer um POR com o modo PFM, com só um comparador e gerando clock, né? Só que tipo de comparador também? Às vezes a tensão está muito baixa, às vezes pode ser um Smith Trigger. Aí depois vou para um melhor, e aí vai aumentando, entendeu? Mas o POR é esse daqui, ó. Cadê? Tem a apresentação do POR. Fez aquele negócio que o Sandro mandou lá, sabe? Não sei. Apresentação de tudo, hein? Tudo isso está tudo entrando? mastigadinho. Aqui, ó. Por exemplo, aqui é um boost DC, converter, né? Mas o que ele gera, né? Era para ele gerar o main clock, esse clock aqui, direitinho no MHz. Mas em 2 fases, enquanto ele não chegou a uma tensão, aqui a gente não precisa fazer 3 fases, pode fazer uma só, né? Mas a fase 1 eu faço um oscilador bem ruim, que ainda varia com a amplitude, varia com o senoide, só para ficar chaveando. Né? Aí chaveou, ele teve a capacidade de subir um pouquinho a tensão, aí eu gero um sinal, né? Que isso daqui pode ser interpretado por digital, e aí eu desligo tudo, tá? Aqui tem um pouquinho as características e um pouquinho dos circuitos, né? Claro que a gente não precisa fazer desses aqui, né? Esse hardware aqui tem um indutor que é grande, posso fazer um ring oscillator, né? Fazer um ring oscillator que ele é ruim, tá? Nesse caso aqui, que é um ring muito mequetrefe, baseado só em
inversores, né? Aí achei a frequência. Depois aqui tem o relaxação, oscilador, né? Que aí é quem vai fazer o mega, tá? Vai fazer o de relaxação. Mas você fez o ring oscillator. Não consigo 1 MHz, mas eu consigo já ir chaveando. Deixa eu ver aqui. Olha lá, eu consegui ir chaveando. Aqui ele fez low voltage, não tem o sinal aqui. Aí depois o final dele é 100K. Esse é o oscilador de mando. Acho que esse daqui era de 32. Porque a tensão está muito pequenininha, entendeu? Você está com o seu VDD subindo, o seu Vout você não tem. Você não tem Vout para alimentar tudo, né? Não tem então não tem nada funcionando. Então você que tem que gerar. Aí gera, como é que vai fazendo? Vai gerando a chaveamento, né? Aqui está pequeno, mas vai gerando o chaveamento para subir, meio sem muita preocupação. Faz uma realimentação com de novo, PFM, com um ripple muito grande, não tem problema. Você não vai ter carga aqui, ó, no enable da carga, então no início não vai permitir carga, não vai deixar entrar carga, então não tem problema eficiência, não tem problema ripple. Você só quer que aumente o Vout aqui, ele vai subindo, né? Para depois, subiu, tá num nível legal, o digital tá ok, começa a funcionar, começam outros osciladores a funcionar, aí pode deixar o final, entendeu? Tá? Aí aqui, ó, por exemplo, comparador, eu tenho um comparador. Esse cara aqui, eu não tenho nem fonte de corrente. Não tem fonte de corrente ainda, não tem VDD, né, para alimentar a fonte de corrente. Não tem bandgap. Mas o que ele faz? Ele fez algumas correntes aqui, mesmo baseado em resistores, ó, resistor e espelho. Corrente muito vagabunda, né, que depende muito do VDD, pior fonte de corrente tem, mas você faz só para inicializar. Aí gera um comparador aqui de corrente, comparador de corrente baseado em Smith Trigger, que é um comparador também ruim, né? E ele tem, entre aspas, o VRF intrínseco dele, tá? E depois aí entra o comparador depois esterético, tá? E aí essa é mais ou menos a ideia do piorar, entendeu? Tranquilo? E a negociação da data, hein? Quando que a gente vai entregar? Semana que vem? Dia 15. Isso que eu ia falar. Dia 15. No mês que vem? É. Proclamação da República, dá. Antes da proclamação. Dia No 15, dia, que né? aí no dia 16 a gente já apresenta. Então 16 está marcado. Uhum. Aula da apresentação. Aí 16. Aí a gente dá mais algumas aulas de conversores ADs. Em dezembro a gente faz conversor AD. Vai ser aquele capacitor não, né? Oi? Vai ser aquele capacitor. Não, aí tem vários. Pode ser um SAR, pode ser Sigma Delta. Aí a gente vai dividindo, cada um faz junto grupos e vai fazendo. O senhor Heitor falou da história de um que foi fazer daquele modelo de capacitor, que tem um monte de chaveamento. Sei que esse cara ficou doido. Tem vários ali, tem vários tipos aí, a gente vai fazer alguns, tá? Vou falar e a gente passa. Tá bom? Pegue os slides, tem várias referências. Quem saiu com a referência de corrente? Da corrente? Esse é mais fácil, né? Não, referência de corrente, né? Eu posso falar aqui do bandgap e referência de corrente, mas o current sensing. É o João. João, você está o current sensing, né? Uhum.
Eu estava até fazendo aqui um circuito. Depende da operação de parâmetros. LDO. Pô, mas o slide está passo a passo. Aqui. Acho que é o mais passo a passo que tem. Talvez não vai. O slide desse mostra também. Acabou de ver. É porque eu tô abriu que são as passagens. Aqui, ó. Por licença, né? Vamos fazer explicando. Aí, ó. Implementei. E funciona, tá? O que faz aqui? Aqui é o seu nível. A parte do high side é de potência. Aqui é o VSW, é onde está chaveando, de VIN ou zero, né? O indutor, o capacitor, e depois tem o low side aqui. Aí que ele está chaveando. Em vez de você colocar uma resistência aqui e pegar a tensão, para você não aumentar a resistência aqui, o que você faz? Você pega um transistor com dimensionamento muito menor, né? Então aqui se está 4.000 vezes, eu pego aqui uma vez, né? 4.000 vezes menor, para pegar uma amostra dessa corrente. O que precisa do espelho para a corrente ser igual? O transistor ser igual, o VGS ser igual e os VDS iguais. Então aqui os VGS são iguais, que eu coloquei no mesmo clock. E os VDS, o que eu faço? Coloco um amplificador operacional, curto-circuito virtual, essa tensão vai replicar para cá no curto-circuito. Então esse VDS vai ser igual, porque esse aí vai ter a mesma corrente. Aí amostra na corrente, entendeu? Aí a amostra da corrente onde está aquele IZ. Aí o IZ você coloca um resistor. Aí aqui, ó. Ali, no caso ele está 40K. Aqui, ó. Aí eu coloquei o resistor. Né? Se eu quero 125 mili, que era a minha corrente máxima. Aí eu tenho o transistor 5.000 vezes. Esse daqui vai ser 5.000 vezes menor. Esse 5.000 vezes menor. Que é esse cara aqui. O mesmo sinal de clock, o amplificador, o PES device aqui, para ele fechar o loop e passar. Isso daqui chama current conveyor, tá? O que ele gera? Ele gera as tensões e deixa passar a corrente. Tá? Professor, Pode falar. E aí, desculpa, aí converte em tensão aqui. A essência aqui. Se eu tenho 40K 25.000, 5.000 vezes menor, aí dá 1 volt de queda. esse MPO ele está funcionando como um ateado. Não. Com esse cara, entre aspas, sim, tá? Porque aqui ele está só gerando essa tensão. Não, O que é slope? Oi? O slope compensation, eu não entendi muito bem. O que ele está compensando no circuito do... Não, slope compensation ele não é slope, não. É porque no current mode, aí ele tem slope compensation, tá? Vou até tirar. Current sense só. É só pegar. Para que esse current sense? Para você saber se está em curto, se a corrente máxima que você tem a carga não vai queimar seu transistor. É um circuito para... Você vai informar para o Eduardo, que está fazendo a porta lógica, o comprador, opa, deu 1 volt, beleza, então pode passar 125 mil. Se deu 5 vezes maior, opa, essa tensão aumentou. Então não pode, pode cortar, pode colocar um comparadorzinho e um sinal dizendo que não pode, desliga todo mundo. Então o que eu tenho que me concentrar é naquela tensão do que vai estar no resistor. Aquele vai ser o sinal de saída para o colega. Isso, aí pode colocar um comparador, quem for fazer, a gente pode fazer um comparadorzinho e joga para o digital. Aí o digital tem que fazer a lógica, se entrou esse negócio overcurrent, eu tenho que desligar todo mundo. Então, como que eu vou fazer isso? Porque o dead time
eu já meio que sei fazer. Agora esse controlador lógico eu não faço ideia. Oi? Não, aí por exemplo, você pode fazer, você tem o seu sinal, né? Você tem em qualquer lugar, né? Aí você tem o driver, que são aqueles inversores, né, para alimentar. Aqui tem a lógica, né, o dead time e mais um monte de coisa, né? Ele vai gerar o clock do P e o clock do N, certo? Só que falar, tem que desligar todo mundo. Você não pode ligar nenhum do outro. O que você pode fazer? Eu posso colocar aqui, além desse cara, um exemplo, né? Coloco uma int, um sinal de interrupção. Se esse daqui for zero, será que for para zero, vai para zero. Não liga ninguém. Entendeu? Esse tipo de aqui e aqui, né? Entendeu? Tá. Vai fazendo alguns sinais a estudar um pouquinho o que é importante, tá? Tem alguns papers, tá? Eu posso colocar, acho que não coloquei, mas posso disponibilizar aí vários papers. É chato aquele cigarro, né? Pra ficar colocando negócio. Aonde vocês querem que eu mande aí os papers? Posso mandar. Pode mandar no WhatsApp. Oi? No WhatsApp. No WhatsApp é muito paper. Eu vou mandar. Vocês viram? Eu vou colocar no Google Drive e aí eu coloco. Pode mandar no WhatsApp. Mas coloco no Google Drive e falo, tá aí o link, né? O link para todo mundo. Para colocar e procurarem papers. Como que é esses controles aí digitais para um book? Claro que vão ter outros sinais. Mas você já pode, por exemplo, o zero det, que é o que? O detector de tensão zero, que é para ver se ele está entrando no modo descontínuo. Modo descontínuo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar esse cara. O modo descontínuo a corrente está assim, né? Aqui é o IL, aqui está o IDC, tá? Só que se o Yout, né? Se o Yout for caindo, se ele for caindo, esse daqui mantém. Pode chegar num ponto que ele vai para zero. Isso daqui é o modo descontínuo. Aí eu precisava do comparador para detectar o zero aqui. Mas não tem, mas você pode colocar um sinal. Vou colocar aqui um outro sinal, sei lá, de outra ente, alguma coisa. Se tiver o sinal de descontínuo modo, desliga esse cara. Entendeu? Fazer essas lógicas para você ir controlando. Entendeu? Não tem ainda. Coloca um clock, né? Um sinal, tá aqui, faz de conta que entrou no modo descontínuo. Aí você coloca e mostra que desligou. Tá? E procurar em papers, referências, para a gente ir incrementando o nosso sistema, tá? Não é só fiz isso daqui, o dash time acabou. Não, vamos fazer mais coisas, tá? Incrementar mais coisas. Quero passar do modo PWM para PFM. A parte da pâmela lá, tá no pior, ela fez. Como que vai sair do pior? Você que vai decidir, né? Claro que pode ter um comparador lá, chegou o nível de tensão tanto, sai, mas tem que ter um nível lógico lá, né? Passou desse nível, ele vai lá e desabilita, né? O que é o pior? O pior é o seguinte: o meu Vout tem que chegar aqui, quanto que era? Sei lá, 2,5. Nesse ponto aqui inicial, e até o VDD aqui também está subindo, né? Não tem VBAT, tá? O VI ainda está subindo. Nesse ponto aqui vai estar em pior. Aí passou, sei lá, 1 volt. Já dá para deixar o circuito operar, porque o digital vai interpretar, todo mundo já consegue operar. Aí você coloca, pior é que faz o seguinte, né?
ele gera um sinal e aí ele desabilita, né? Então, desliga todos os outros circuitos e deixa só o conversor DC-DC funcionando, entendeu? Então, POR é Power On Reset, que é um sinal que vai resetando, deixando ninguém funcionar, porque ainda não está com nível baixo, para os níveis digitais não gerarem qualquer coisa. Ele vai segurando, depois, opa, pode liberar. Aí deixa o sinal, certo? Tranquilo? Dia 15, hein? 16, né? 15 é feriado. O que é que vocês querem que a gente vai fazendo até lá, nas aulas? Né? Posso explicar do bandgap, né? Fonte corrente, que a gente não falou, pro pessoal, mas o que mais vocês querem? Eu acho que pode dar, não fazer o circuito, mas dar uma passada rápida em cada circuitinho. Mas de novo, então eu peço muito para vocês já irem pesquisando. Vai olhando, tem todos esses circuitos, tem nos slides, tem em algum lugar. Ah, professor, vi aqui o Current Sensing, vi aqui. Deixa eu tentar entender de novo. Tentei ler aqui, vi o artigo, não entendi. Aí a gente vem aqui, abre aqui e explica. É igual dos minutos, que é fonte corrente rapidinho, Isso. só dá uma passada rápida. Isso. Tá? Assim, aí a gente acelera um pouco, né? A fonte corrente tem os slides lá, tem tudo, mas a gente hoje já fala como que faz mais ou menos uma fonte corrente, para vocês já começarem a ir pegando e fazer. LDO, acho que eu não falei de LDO aqui ainda, né? Mas a gente faz de novo o LDO. Vamos fazer um tipo de LDO. Tem um LDO também de modo capacitorless, né? Com capacitor interno. Vamos fazer o capacitor externo, que é melhor mesmo, já faz e pronto, né? Já mostra como é que faz a compensação, tá bom? E vocês, né, são ultra mega power ali, que é referência para o pessoal, né, que está entrando agora. Eles falaram para mim, falaram que quando crescer, quer ser igual o pessoal de PCI 2, né? Crescer aí. Então, vocês mostrem, dão um exemplo, tragam as coisas. Não sei como fazer, não sei fazer o soft start. Procura soft start e 3 Explorer. Soft start Fogbook Converters. Tem um monte de tipo. Claro que tem vários papers aqui que já tem alguns exemplos. Mas eu quero fazer um soft start legal, isso daqui. Mais incremental, mas vamos fazer. Tá? Você vai ver que a ideia não é tão difícil. São alguns comparadores, se for fazer em integral, se for fazer em rampa, é um gerador de rampa com comparador, tá? E a gente vai fazendo. E quem for acabando, vai ajudando o outro para ir complementando. Tá? Então vamos lá. Eu vou falar com esse que é melhor. Tiago é poucas ideias. Tiago é poucas ideias. Fala. Não, ele é mais. Você tenta ser muito burocrático e fica as coisas. Você não se machuca. Ele está reclamando que eu não trago isso. Não, e na última eu trouxe. Pois é. Difícil. Começa a aula, ó. Eu estou aqui 10h30. Vamos esperar a parte interessada, né? O colega já sai aí na hora do grande final, agora que é para passar o negócio. Você já está liberado? Já fiz mais de 10. Aí, não. Então aí, ó, se precisar de ajuda, temos aqui a Pamela que sabe tudo, ela faz em 2 minutos.
2 não, uns 10 minutos ela faz a fonte corrente inteira com tudo. É o que eu faço, eu já fiz, eu já fui de conta. 5 ppm. 4 ppm. Aí, Ó, que chique, ele está trabalhando com tudo lá. Ela já junta, já gruda lá para fazer. E a ideia é essa mesmo, tá? E grava muito com isso daí, né? Não, vamos falar rapidinho aqui e a gente pega qualquer outro circuito que vocês quiserem, a gente vai focando também para passar, tá? Vamos lá, o que é? Primeiro vamos falar de fonte corrente, né? Para não ficar tudo, né? O que tem que fazer é uma fonte corrente confiável, independente de variações de temperatura, tensão ou qualquer outra coisa, tá? Precisa ser bem preciso, né? E tem compensação de processo, tem fontes correntes de compensação de processo. Aqui a gente vai focar mais como gerar uma fonte corrente confiável, valor, e como ser bem insensível à variação de temperatura. Tá? Variação de temperatura, né? Se você achar, é um coeficiente de qualquer equipamento, qualquer componente elétrico, né? Você tem esse coeficiente de temperatura, que uma parte ela vai aumentando com um ΔT, né? Então é um proporcional alfa ΔT aí, né? O valor ele pode aumentar ou diminuir. ppm, que a Pamela já falou, para saber as variações da temperatura, não adianta falar, variou 5%. Mas será que 5% de um micro é a mesma coisa de 5% de um milho? Não, 5% de um milho vai variar muito mais, né, em termos de absolutos, né? Então é uma métrica para tentar tornar isso insensível, né? É uma parte por milhão, né, para tantos graus Celsius. O que você faz? É uma continha fácil, né, que aqui pode ser o Vmax ou a corrente, né, a corrente máxima menos a mínima, dividido pela nominal. Eu quero fazer uma fonte de corrente de 10 microamperes. Eu pego só que eu fiz uma coisa que saiu de 5 a 15. Então é 15 menos 5, dividido pelo nominal 10, e o ΔT que eu queria, né? Se eu queria de 125 a menos 50 vezes 1 milhão, tá? Tá? Então aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, ele aumentou 5.001 e o mínimo 5, o nominal eu queria 5, eu acho que deu 1,14 ppm, né? Todos os coeficientes, se você pegar qualquer circuito eletrônico, qualquer coisa da datasheet, você vai ver isso daí, coeficiente de temperatura baseado no ppm, porque aí você não tem que pensar, é 1% de quanto, né? Tem a acurácia, mas saber quanto que variou em termos da variação de temperatura. Sempre vai ter aí esses elementos, você compra um resistor, ele tem isso daí, tá? Antes de mais nada, tem algumas tensões primitivas. Eu quero gerar alguns cancelamentos do efeito de temperatura. O que eu considero? Peraí, deixa eu... Isso. Eu tenho essas características aqui das grandezas físicas, tá? De um transistor, de um chip. A tensão térmica, aquele VT
do diodo, do bipolar, da junção PN, que é 25 mV, Kp sobre Q, né? A tensão térmica, ela é PTET. O que é PTET? Proporcional to absolute temperatura. Ela é uma variação assim, isso daqui é PTET. PTET com temperatura, certo? Quando é o contrário, é contrário à variação da temperatura, tá? Então eu tenho uma característica muito PTET, muito relevante, que é essa tensão térmica. Outros condições como o VBE, o VTH e a mobilidade no transistor MOS, ele é CTET. E o resistor, ele pode ser PTET ou CTET. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo, um resistor. Coloca uma fonte de corrente, um micro, 1 mega, quero 1 volt aqui, certo? Se eu colocar um micro, 1 mega vai dar 1 volt, né? Tensão vezes a corrente. Só que se eu fizer em termos de temperatura, o valor meu da resistência, na temperatura ambiente, 25 graus, pode ser realmente 1 mega. Mas em menos 40 graus, pode ser 100K, estou exagerando aqui. 125 graus, 75, pode ser 10 mega. Então, se eu fizer uma curva, o valor da resistência está aumentando com a temperatura. Isso daqui é uma variação PTET, tá? Claro que a tensão aqui, se eu estou aumentando a resistência, com a temperatura ela vai cair, né? Tá? Ela vai cair. O que eu tenho que fazer na compensação de temperatura? Sempre eu vou ter elementos ou PTET ou CTET, mais ou menos um com relação ao outro. O que eu faço? Eu faço um PTET, faço um CTET, combino os dois para dar uma coisa ZTET, que é zero de variação com a temperatura, tá? Então, compensação de temperatura é muito isso. Por isso que você saber o que é proporcional à temperatura e o que é contrário à temperatura, tá? A tensão térmica é proporcional, o VBE é contrário, o threshold de mobilidade é contrário e o resistor, tá? Então, a tensão térmica, KT sobre Q, se eu fizer a derivada vai dar 1 sobre T, então é exatamente proporcional à temperatura, né? Aí, ó, K vezes T, né? Então é proporcional à temperatura, T é a temperatura. Tem esse coeficiente aí de 3.300 ppm. O K, o VT é Kt sobre Q, constante Boltzmann, a carga, e o VT de 300 graus Kelvin, né? 25 graus, ou 27 graus, ele dá esse tempo, tá? O VBE, ele já é uma relação do band gap, do bipolar, e ele é bem linear, contrário à temperatura, tá? Então, o VT, ele é proporcional à temperatura e esse VBE é inversamente proporcional. A tensão de threshold do MOS, do VTH, também ele é contrário, proporcional à temperatura, tá? Ele tem esse efeito aí. A mobilidade também é contrária. E o resistor pode ser PTET ou CTET, depende do resistor. O que você faz para controlar a temperatura? Tá? Você pode fazer dois approaches, ou fazer um coeficiente vezes a variação
proporcional à temperatura, e o outro fator vezes a outra variável que é proporcional, inversamente somar ou subtrair. O que quer dizer isso? Suponha que eu quero que essa tensão aqui seja zero em relação à temperatura. Esse resistor está subindo. Tá? O que eu tenho que gerar essa corrente? Eu teria que gerar uma corrente assim e com a mesma inclinação. Tá? Se eu gerar a corrente assim, inversamente proporcional, eles não vão cancelar. Né? Aqui está a inclinação assim e o outro maior. Não vai cancelar para gerar uma constante. Tá? Ele vai ficar mais para cima, certo? Então, para você cancelar, o que você faz? Você pega um proporcional, o outro contrário, faz esse ajuste do coeficiente para você cancelar, ou soma ou diminui. Tá? Pode fazer isso daqui e pode fazer de produto também, divisão. Tá? Cada um tem as suas características. Tá? Esse daqui é baseado em T-Trimen, né? Ele é sensível à variação de processo, mas ele tem liberdade para alcançar o mínimo de variação de temperatura. Tá? A gente vai basear muito nessa soma aqui, entendeu? Mas tem produto de divisão também. Falei que a temperatura térmica ela é proporcional à temperatura, né, o PTET, a tensão térmica. Como que eu obtenho o VT? Como que eu acho essa variável? Igual a mobilidade. Como que eu vou extrair a mobilidade do transistor? Eu vou olhar, mas eu quero fazer um circuito que eu extraio a mobilidade. Tem esse problema. Como eu extraio o VTH do transistor? Eu tive que fazer um circuito que extrai o VTH. Como que eu extraio o VT? Olha, um VBE do bipolar é VT, Ln e C sobre IS. Tá? O bipolar, a corrente é IS exponencial de VBE dividido por VT. Então o VBE ele é VT, Ln e S sobre IC sobre S. Se eu pegar dois bipolares, colocar aqui como diodo conector, coloco uma corrente. Só que esse daqui M vezes essa corrente, e esse daqui a mesma corrente. O que eu tenho? Eu tenho esse VBE, que vai ser VT, Ln e C sobre S. Desculpa, M vezes C. E esse daqui vai ser IC sobre S. Um menos o outro, Ln, vai ficar essa variação aqui, tá? VT Ln de N, tá? Onde o N é proporcional. Então eu acabo tendo VT e a multiplicação, o coeficiente que multiplica a minha inclinação, tá? Para cima ou para baixo, tá? Então o VT ele é muito interessante, que ele é muito fácil de ser extraído. É só fazer um delta VBE. Duas junções, se eu pegar o delta VBE, eu tenho realmente uma coisa muito proporcional, vezes uma constante, uma coisa proporcional ao VT. Tá? Temperatura térmica, que é o quê? PTET. Então vamos fazer uma corrente PTET. CTET baseado no VBE. Tá? O próprio VBE ele já é CTET. Então se eu pegar um VT, que é o delta VBE, pegar o VBE, que é CTET. Tá bom? Aí aqui, como que eu faço uma corrente CTET? Um VBE em cima de um resistor. Né? O resistor pode ser sem variação, né? Então vai continuar sendo CTET, tá? O que eu faço a compensação? É isso, eu tenho uma corrente PTET, uma corrente CTET. A PTET
ela é muito linear. A CITET, baseada em VBA, pode ser não linear, tá? E você vai ter um VRF, que era para ser retinho, ele vai ser uma parábolazinha. Tá? Então, se eu pegar uma referência, eu tenho uma CITET mais outra PITET, com algum produto, tá? Ele vai gerar uma corrente independente, tá bom? Antes de mais nada, vamos fazer uma fonte corrente, sem pensar agora em PITET ou compensação de temperatura. Como que eu defino uma corrente? Né? A Pâmela vai fazer essa corrente, fonte corrente aqui, mequetrefe. Muito horrível, já falou, que coisa feia. Por quê? Porque você está com o VDD muito baixinho. Se você colocar um espelho de corrente e um resistor, como você define a corrente? Olha, você tem que VDD mais a queda em cima do resistor, que é R vezes Ref, é o delta VR, mais menos, né, o VGS é igual a zero. Então, atenção, menos S menos VGS tem que ser igual a zero. O VGS ele é o quê? O VGS é raiz de 2IDs, MICEOX, dividido MICEOX, W sobre L, mais VTH. Substituindo aqui, você tem IREF e IREF. Agora é só isolar. Né? Você tem a capa que você tem, ele isolou aqui o W sobre L, para achar o IREF. O K é o MICEOX. Então, por exemplo, se eu colocar essa fonte de corrente aí, eu quero uma fonte de corrente de 1 micro. Se o meu VDD for 3, por exemplo, o meu resistor eu colocar ele 10K, eu acho meu W sobre L para 1 micro. Só substituir aqui, eu acho. Acabou, eu acho aqui. Tá bom? Na verdade é até mais simples do que isso, né? É o seguinte. Eu peguei aqui, VDD 3 volts, certo? Eu quero gerar uma corrente de 10 micro, certo? Eu tenho duas alternativas. Ou eu calculo o W sobre L, ou o R. Vamos fazer as duas coisas, né? Eu tenho duas variáveis aqui que eu posso escolher. Se eu calcular o R igual, sei lá, 200K, 200 km, 200K vezes 10 micro, vai dar 2.000, 2 mega, 10 mil some, dá 2 volts. Certo? Tem 3 aqui, 2, então vou calcular o W sobre L, para o VGS ser 1 volt. Tá bom, entendeu? VGS, raiz de 2IDs, MICEOX, W sobre L, mais VTH. Acabou, entendeu? Calculei o W sobre L para a corrente ser 1 volt. Ah, não tem um resistor. Beleza. Então não tem um resistor. Agora, eu sei que se eu colocar uma corrente de 10 micro, eu escolhi um W sobre L, sei lá, 10 por 1, me deu um VGS de 0,7. 0,7. Aqui vai ser quanto? A 10 micro. Tem que ser 2,3. Calculo o resistor para dar uma queda de 2,3. Simples assim, tá? Tranquilo? Não precisa ficar achando equação de segundo grau, esse negócio aí e tal. É só você colocar. Qual que é o problema dessa fonte corrente mequetrefe que a Pâmela vai fazer? Que depende do VDD.
Se eu mudar, se eu tiver o VDD agora 2 volts, vai mudar completamente o valor da corrente. Não quero, eu quero ser, primeiro, independente, a fonte de corrente que independe da supply, do VDD, do temperatura e dos componentes. Tá? Então, por quê? Porque é a fonte de corrente que vai gerar para todo mundo. Como que eu faço? Aí que vocês já vão fazer hoje, tarefinha, 2 fontes de corrente. Tem essa daqui, chamada de bootstrap, que é o quê? Se eu colocasse 2 espelhos, o IREF, IOUT e outro espelho aqui. K vezes, multiplicando, K vezes, pode ser 2 vezes, né? O que é que vai ter? Esse espelho aqui diz que o IOUT é igual a K vezes o IREF. E esse espelho aqui diz que o IOUT também é K vezes o IREF. Ficou nesse loop. Mas e aí, qual que é o valor do IOUT? Eu não sei o valor de IREF, né? Não tem nenhuma definição, né? Ele vai ficar no valor sem definição, tá? Como que eu posso definir? Eu posso colocar, unicamente definir, colocar um resistor aqui, ou aqui ou lá em cima. Por quê? Esse daqui é chamado de beta multiplier. Espelho, tem um resistor, vamos chamar de IREF, aqui chamar de IOUT, tá? O espelho de cima, nota que o espelho de cima não tem a multiplicação, aqui o IOUT, aqui o IREF. Então, primeira coisa, eu sei que o IOUT é igual ao IREF. Certo? Só que valor? Esse cara aqui é para definir esse valor. Eu tenho aqui um negócio, lei das tensões de Kirchhoff. Vou chamar esse daqui de M1, BGS1. Esse daqui, K vezes W sobre L1, aqui é W sobre L1, vou fazer um fator multiplicado, K vezes. Por quê? Se eu aumento o W sobre L, o que eu faço com o VGS? Aumenta ou diminui? Oi? VGS, raiz, 2IDs, MiCox, W sub L mais VTH. Se eu aumento o W sub L, diminuo o VGS. E eu preciso, porque nesse loop aqui, essa tensão, esse nó é comum, tem que ser igual essa mais essa, né? Esse loop garante o seguinte, que o VGS1 tem que ser igual a VGS2 mais VR. Bom? Quem que é VGS1? 2 e 1 MiCox W sub L mais VTH1, que é igual 2 e 2, que é igual a I1, né? 2 e 1. Isso. A vez, né? Não é igual. MiCox, W sub L, mais VTH1, mais o VR, que é o quê? I1 vezes R. Certo? Corta os VTs, pode cortar os dois, pode cortar a MiCox, aqui é vezes K, né? K vezes. É isso. Precisa cortar o I aí que tá no I, não posso cortar.
Só para ver se vocês estão carregados. Mas esse daqui eu posso cortar, né? VTH pode. VTH eu posso cortar. Então, passo para cá, né? O que vai ficar? Vai ficar raiz de 2 e 1, que é o IAUT, né? Que eu quero, sobre Mi COX, W sobre L, que multiplica 1 menos 1 sobre raiz de K, que é esse daqui, raiz de K, né? Igual IAUT vezes R. Tá? Eleva ao quadrado, faço isso daí, eu tenho essa relação do IAUT aí, que é 2, né? Se eu levar todo mundo ao quadrado, aqui também, vai ficar 2 IAUT, Mi COX, W sobre L, 1 menos 1 raiz de K ao quadrado, IAUT ao quadrado vezes R ao quadrado. Agora eu corto esse com esse, passo o R para cá, né? Vezes R ao quadrado, tá? Dividido. Tá aí minha equação para achar o IAUT, tá? Mas vocês aí de PCI 2 que já fizeram 300 mil vezes, como que eu faço em vez de achar isso daqui? Ficar fazendo essas equações e achar o Mi COX. Tentativa e erro. Tô brincando. Sim, rapaz, olha só o. Brincadeira. Olha o exemplo. O que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu tenho o fator K. Vou escolher o K, porque o K ele interfere aqui o valor da corrente. Eu tenho liberdade, ou o K ou o R, para escolher. Eu pego, esse daqui era para aqui em cima, tá? Aqui em cima podia ser o espelho, aqui para cima é a mesma coisa. Esse SG é esse mais esse, mesma coisa, ou aqui embaixo, tá? Eu quero 10 mil, eu quero gerar uma corrente de 10 mil. Pego esse diodo connector, que eu escolhi um valor, né, de W sobre L, 40 por 10, podia escolher qualquer outro valor, achei o meu VSG, que deu 1.8, né, 1.83. Pego esse mesmo cara, vou fazer uma relação 1 para 4, 4 vezes, esse VGS vai ser menor, porque o W sobre L é maior. Então, esse com esse vai dar uma diferença de VGS de 282 milho, que vai aparecer em cima aqui, concorda? Eu tenho esse VGS, que é esse mais esse. Então, a diferença desse com esse tem que aparecer aqui. Tá? VGS é igual VGS2 mais VR. Então, qualquer diferença menor do que aqui vai aparecer no VR. Então, fiz uma simulação separada, com a fonte de corrente 10 micro, fiz de 1 para 4. Deu 282 milho. Quero uma corrente de 10 micro, que eu já especifiquei antes. Qual que é o valor do resistor? 282 milho dividido por 10 micro. Tensão dividido por 10 micro. Deu 28.3K. Está aí a sua fonte de corrente gerando, certo? Se eu colocar esse 28.3K, me gera uma corrente de 10 micro. Entenderam aqui? Quero fazer aqui embaixo. Pego esse carinha aqui, coloco na fonte de corrente. Quero fazer uma corrente de 5 micro. Vejo qual que é o VGS. Deu 0,7. Então, aqui é 0,7. Faço a mesma coisa para quero multiplicar por quanto? Fala em valor, chuta aí.
Falou. Tá, oi? 5. 5. Multiplicar por 5. Vou colocar aqui, multiplicar por 5. Deu, sei lá, 0,6. Fiz separado. Aqui, então deu 0,6. Então, aqui vai dar 0,6. Logo, aqui tem que ser 0,1. Concorda? Se a diferença é de 0,7, 0,6 vai dar 0,1. Se eu quero uma queda de tensão de 0,1 aqui, para dar certinho, com uma corrente de 5 micro, quanto que eu vou colocar a resistência? Resistência é igual a 0,1 dividido por 5 micro. Vai dar 0,02 mega, né? 20K. Certo? Então, se eu colocar um resistor de 20K, vai dar a minha corrente de 5 micro. Tá? Tranquilo? Isso, boa. Aí a gente vai falar aqui. Só para uma coisa aqui, a única coisa desse NMOS aqui é que eu não vou poder cortar os VTHs. Como eu tenho uma queda aqui, o book, o source está conectado no terra. O book está conectado no terra. Então, efeito de corpo é 0. Só que esse cara aqui, o source, ele está com 0,1. Então, meu VTH aqui, 2 vai estar diferente, vai estar um pouquinho maior do que VTH1. Então, essa tensão vai ser um pouquinho diferente. Já no PMOS, como é um substrato isolado, eu posso colocar ele conectado, aí não tem efeito de corpo. Tá bom? Só que isso daqui é para definir a corrente. Só que, como a Pamela falou, se eu pegar a temperatura, tem lá como o DC. Aí tem lá o operating point, DC, variação de temperatura. Você coloca a temperatura e vê o que você quer. Você vai ver essa corrente, ela está em 27,5, ela está em 10 micro, só que de menos 40 a 85, ele está variando 5 micro. Então está variando 50%. Olha que absurdo, eu queria 10 micro, só que está chegando 7,5 se a temperatura for baixa, ou chegar a 12,5 se a temperatura for alta. Tá? Mas eu defini essa corrente, tá? Professor, pode falar. não entendi muito bem por que o book conecta direto com o source no PMOS, porque ele tem um NWL isolado. No N, o substrato é um só. No N, ele é assim, né? O N, você tem o N, difusão, o N e o P, substrato. Aí você não pode, aqui é o gate. Gate, source dentro. Aqui você não pode, você tem, todo mundo tem que ser um potencial, tem que ter conectado no terra. O P, você faz o NWL. Coloca o P, P. Certo? Aí aqui você pode fazer ele isolado, você pode juntar vários P's no substrato, mas pode fazer esse cara para fazer sozinho. Aí tem que saber no layout, ó, esse cara aqui, ó, eu quero conectar ele nesse potencial, que não vai ser 3 volts, vai ser 2,7, tá? E aí não tem problema, dá para fazer, porque aí ele não tem efeito de corpo, entendeu? Essa questão do efeito de corpo que eu fico. O efeito de corpo é a tensão que eu tenho do book com relação ao source. Se a tensão VSB for maior que 0, se a tensão aqui do source for do book do N, tem que estar sempre aterrado. Então o book vai ser 0. Se a tensão do source for maior que 0, igual aqui, ó, tem um resistor aqui, então é queda de tensão. Se ela for maior, o que eu faço? Eu aumento o meu VTH. Entendeu? Minha tensão de threshold. Entendeu?
Como que eu faço? O ideal seria conectar o book aqui no source. No VSB sempre ser igual a 0. Só que no NMOS eu não posso. O book é o substrato total, entendeu? Eu não posso conectar vários potenciais diferentes. Tem que ser só no terra. No N eu posso fazer isso. Aí eu posso conectar o book no source. Aí o VSB fica 0 e não tem efeito de cor. Não aumenta meu VTH. Olha o VTH aqui, ó. 634, 634.7. Bonitinho. Olha o do N. Aqui, ó. Fazendo essa mesma cara, fazendo 77 milivolts. Que aparece aqui. Aqui é a terra, né? O VTH deu 713, VTH 751. Esse VTH é maior do que esse. Entendeu? Então quer dizer que se eu coloquei 4 vezes, não quer dizer que o VGS vai ser exatamente, né, 1/4, né, desse cara aqui. Tá? Por causa do VTH. Tá bom? Tranquilo? Viu como que eu faço aqui a fonte corrente? Mesma coisa, ó. Poderia fazer a mesma coisa. Peguei aqui o transistor, peguei vezes 4, ou qualquer valor que eu quiser, vezes 4, deu diferença de potencial de 114.1 milho. Só que esse 114, o que eu tenho aqui, na verdade, que deveria ser, era 77.5 milho, porque do efeito de corpo. Tá? Então, se eu tiver só 77 milho, aí sim daria o valor de 10K. Tá? Eu tenho que compensar a variação do efeito de corpo. Professor, Oi? então onde que tirou essa diferença mesmo? Oi? A diferença é aqui, ó, dos VGS, do VTH. VTH. Por exemplo, VTH 751.4. Faz a conta aí para mim, por favor. É isso. 751 menos 713. Dá os vai 40. Que é a diferença do 77 e do 114. 27. Oi? Não, 51 Não. menos 13. Dá 40, né? Aí o outro vai dar 40, mais ou menos. 37. Entendeu? Certo? Só que aqui é difícil, né? Porque da alimentação, quanto que eu vou saber que essa tensão aqui? Fica difícil eu saber qual que é o valor do efeito de corpo aí. Tá? Professor, Vamos falar. o PMOS é sempre vantajoso ou conectar direto no source? É vantajoso você não ter efeito de corpo. Problema no chip, você gasta mais área. Porque esse cara aqui, se ele tivesse o mesmo potencial do book, eu poderia colocar junto, ia ficar bem mais compacto. Agora, quando eu coloco separado, aí vai ficar um aqui, tem que ter um isolamento, tem que ter uma distância, e o outro aqui. Aí eu gasto mais área. Entendeu? Então, não é tão vantajoso, não. Sempre conecta, pegou um cara, conecta o book no VDD. Sempre, book no VDD. E, cara, olha, esse daqui eu preciso para evitar efeito de corpo. Aí só nesse daqui que eu coloco ele no source. Assim, eles podem estar no mesmo pulso, né? Isso, aí pode usar o mesmo curso, entendeu? Aí aqui você coloca uma estrelinha marcando até pro layout, fala, ó, esse daqui está com o book conectado no source, para avisar isso daí. Tá bom? Entenderam como é que faz essa fonte de corrente? Tá? Fácil, né? Tarefinha, coloca esses espelhos, um espelho aqui, outro espelho aqui, escolhe a multiplicação, escolhe a corrente, vamos colocar a corrente, vocês vão fazer a fonte de corrente aí do negócio, não de 10 mil, para não ficar igual, 2 microamperes. Aí você escolhe o valor, qual que é a relação de um para outro, e aí com isso vai achar o resistor, tá bom? Aí você colocar isso daí, você vai ver a corrente, 10 mil. Aí como que você vai gerar as correntes para os outros blocos, né? Dar de corrente para todo mundo? No espelho, né? Você pode pegar aqui, se quer onde o outro conecta, com outra fonte aqui e vai espelhando.
Pode espelhar várias vezes, aí vai gerando as correntes. Ah, eu gerei 2 micro, pode gerar 4 micro? Posso, faço espelho 2 vezes, aí eu vou gerando. Para todo mundo, tá? Quem gera a fonte corrente, fala, opa, eu quero uma fonte corrente aqui de 10 micro. Ah, peraí, você não precisa gerar a fonte. Você gerou 2 micro, aí coloca um espelho, 5 micro, entendeu? Multiplica 5 vezes. Aí pronto. Tá? Aqui, ó. Apaguei. Tá? É só fazer um espelho. Beleza? Esse é baseado no beta multiplier. Posso fazer aquela equação? Posso, mas não precisa achar um MCOX. O negócio é só fazer a relação dos dois. Só que aí eu tenho um problema. Esse beta multiplier, ele varia, como vocês viram, com a temperatura. Como que eu faço para não variar com a temperatura? Eu poderia fazer o seguinte, ou ser pitete, né, que variar a temperatura. Se eu colocasse 2 bipolares, colocar 2 bipolares aqui com a multiplicação, aqui a diferença ia ser delta VBE. Delta VBE a gente já viu que é o quê? Ele é o quê? Pitete. Porque o delta VBE define o VTH, é pitete. O VBE é sintete. Então eu poderia colocar o bipolar. Em vez do MOS aqui, colocar 2 bipolares, aqui ia aparecer delta VBE. Já sei que essa corrente é pitete. Ah, esse daqui também era pitete, né? Está sendo pitete. É delta VGS. Ah, o delta VGS também é pitete. Porque aparece a tensão no resistor, ela é pitete. Só que é um pitete que às vezes não é tão linear. O delta VBE é sim linear. Tá? Só que no tecnologia CMOS, eu não tenho essa opção, eu não tenho bipolares, tá? Eu tenho um bipolar parasita aqui, ó, NPN, eu tenho um cara assim, né? Pode ser P, NP, tá? Depois colocar coletor, base emissor, tá? Ou ao contrário, tem um PNP, P, N, P aqui, né? PNP é P, N, P. Eu tenho esses bipolares parasitas. E o grande problema é que o bipolar parasita, igual esse cara aqui, você já viu que esse P ele tem que estar onde? No substrato. Ele tem que estar aterrado. Não posso colocar uma tensão diferente dele. Então ele acaba conseguindo fazer só isso daqui, ó. Só um bipolar assim, aterrado. É muito ruim o beta dele, é horrível. Então esse circuito eu não consigo fazer. O que eu consigo fazer? Consigo fazer algo desse sentido. Que é esse aqui também. 2 diode connectors, 2 bipolares, com variação, o tamanho diferente entre eles, e aqui o espelho é normal, então aqui é VGS e VGS. Não tem um K aqui, mas está aqui. Então o que vai acontecer? Subiu um VBE, aqui é um VGS, desceu um VGS, VR e outro VBE. Então o que vai aparecer no resistor? Delta VBE. Tá? Vai aparecer a queda diferente. Tá? Então, posso fazer um amplificador aqui, curto-circuito virtual. Aqui, VBE, VBE 2, aqui é VBE 1 menos VBE 2. Tá? Aqui é VBE 1, ele parece VBE 1 aqui. Aqui é VBE 2, qual que é a VE? VBE 1 menos VBE 2. Tá? Para que isso? Né? Isso daí para gerar uma corrente
totalmente pitete. Delta VBE dividido pelo resistor. Tá? Então ela está pitete. Certo? Como que eu faço? Mesma coisa do outro. Eu gero o espelho. Aqui agora está a relação de 1 para 1. 1 para 1. Quanto de corrente que eu quero? 10 micro. 10 micro. Vou colocar 10 micro num transistor PNP conectado no terra com tamanho uma vez é bom, uma vez, e coloco o outro, fiz 8 vezes. Tá? Então coloquei outro transistor 8 vezes maior. Vou ver a diferença do VBE e desse VBE. Olha que esse VBE 769.8, esse daqui 714.8. Qual que é a diferença? 55 mil. Esse 55 mil, aonde que vai aparecer? Tem que aparecer aqui. Certo? Para a corrente de 10 mil, ele vai aparecer aqui. Então, se eu colocar um resistor de 5.5K, vai aparecer 10 mil aqui. Tranquilo? Fácil? Fácil. Isso é pitete. Corrente totalmente pitete, igual ao outro, só que ela está bem retinha. A variação lá de 4.25. O outro era 4.9, né? É um pitete, muito pitete mesmo, eu sei que é bem linear. Como que eu faço para cancelar? Faço o seguinte. Eu tenho um pitete, quero fazer uma corrente citete para cancelar. O que é o citete? O pitete é delta VBE. O citete é VBE. Né? VBE é citete. Delta VBE, pitete. Se eu colocar um resistor aqui, em paralelo, qual que é a tensão em cima do resistor? VBE. Então tem a corrente citete. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um resistor aqui e um resistor aqui. Que aí essa corrente aqui, ela é pitete, que é do delta VBE. E essa daqui vai ser igual a essa, né, porque é a mesma corrente. E essa daqui e essa vai ser citete. Aí eu estou somando uma mais a outra, uma citete, uma pitete e outra citete. Tá? Que valor de resistor que eu vou colocar? Eu quero 10 micro, né? 10 micro. Qual que era o VBE que eu vi aqui? 770 mil. Então aqui tem 770, 769.8. Aí beleza. 770 mil. 770 mil para dar 10 micro, eu tenho que usar um transistor de 76.9K. É como se passasse 10 micro aqui, 10 micro aqui. Então, 10 micro aqui, 10 micro. Só que 10 micro pitete, 10 micro citete. Soma, deu 20 micro. Ah, queria uma fonte de corrente de 10 micro. Eu espelho aqui, só que pela metade, né? Espelhei pela metade, deu 10 micro aqui. Tá bom? Quando eu faço essa corrente aqui, que é a vermelhinha, pitete. A azul é essa corrente aqui, citete. Tá? Notem que a inclinação dela está errada. Uma está mais abrupta, a vermelha está mais, inclinação maior do que a citete. Concorda? Quando eu ver o I-out, que é essa corrente aqui, se eu pegar essa I-out, como eu não compensei as inclinações, ela vai continuar sendo uma coisa pitete. Tá? Mas com uma variação bem menor já.
Eu já compensei. Tá? Eu queria uma coisa reta, mas está um pouquinho inclinado. O que é que eu faço agora? Agora eu faço um ajuste bem fino. Ou esse valor aqui, eu aumento a inclinação, ou outro. Como que aumenta a inclinação? Mudo ou o resistor R1, R2, que é esse, desculpa, aqui está errado. Ou muda esse resistor, ou muda esse resistor. Esse resistor muda a inclinação do pitete, esse muda do citete. Ou eu diminuo a do pitete, ou aumento do citete. Tá? Fiz uma pequena variação paramétrica, tá? Eu mudei esse cara aqui, que era 5.5. Mudei esse cara, fui variando e vendo a corrente. Claro que a corrente vai mudar um pouquinho, tá? Porque a corrente de 10 mil era naquele valor. Mas olha só, o valor aqui, ó, eu tenho uma corrente muito linear, né? Nota que ela estava pitete, ela foi ficando. Se eu aumentasse mais, ela ia ficar citete, né? Porque aí agora eu diminui muito a inclinação, tá? Um delta aí agora de 3 nanoamperes. Antes era 4 micro, né? Um coeficiente de temperatura de 4 ppm. Fazendo isso daqui, eu tenho um pitete, um citete, um yacht muito retinho, tá? Tá uma variação aqui, ó, 2 nano, mas claro que dando zoom vai ficar uma parábola, tá? Porque ele é não linear, quer queira quer não, mas é uma parábola de variação 2 nano, que tem um efeito de 2.9 ppm. Tá bom? Ah, mas eu queria corrente de 10 micro, eu estou com 7.7. Se está aqui 7.7, porque eu variei, é só fazer daqui para cá para dar os 10 micros. Tranquilo. Entendeu? Dúvidas? Morreu? Bora? Dou conta de fazer? Então até terça-feira, já o primeiro grupo vai apresentar, né? As 2 fantasmas, mais que é razoável, né? O cara tem que apresentar antes da Libertadores, né? Porque depois ele vai estar pensando no Mundial, né? Aí é outra coisa, não vai conseguir concentrar, então terça que vem já apresenta, tá? Mas sem sacanagem, coloque no Keynes e vocês viram lá que o Gilmar mudou um pouco a configuração, né? Vocês já arrumaram aí? Já está em quase todo o computador. Oi? Já está em quase todo o computador. Beleza. Quem que arrumou do Titi aqui? Acho que foi o próprio Gilmar. Beleza. Arrumou, né? Posso abrir aqui, tá? Beleza. Façam, tá? Para ver se tiver problema, professor, não estou conseguindo fazer. Traz aqui, não entendi direito. Traz aqui que a gente vê. Tá? Beleza? Resumindo, sem esse cara aqui, beta multiplier, ele define, mas não define, não tem nenhuma compensação de temperatura. Com esse cara aqui fica pitete e com esses caras aqui fica citete. Combina as duas, citete. Valeu. É para cada um fazer o projeto em uma semana, hein? Pode trocar, sei lá.